Olá pessoal, nós do Departamento de Física estamos aqui hoje para falar de um evento extremamente importante que é o aniversário de 100 anos do eclipse de Sobral. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Então 100 anos, né, Cris? Pois é, Manuel, 100 anos. Em 29 de maio de 2019, nós vamos comemorar os 100 anos da comprovação da teoria de Einstein, o eclipse de Sobral. Então são 100 anos do reconhecimento da teoria da relatividade geral. Mas não foi em 1915, Cris? Então, em 1915, ele publicou o trabalho da relatividade geral. Porém, em 1905, ele já havia publicado trabalhos relativos à questão da relatividade restrita. Em 1905, então, foi um ano miraculoso. Uma publicação de 4 artigos, um deles, inclusive, da relatividade referente à relatividade restrita. Mas em 1915, o trabalho falava da relatividade geral. O que é a relatividade geral? Nesse trabalho, ele está postulando que a gravidade é produzida pela curvatura do tecido do espaço-tempo. Olha isso. E essa curvatura é decorrente da presença de uma massa. Pode ser a massa do Sol, pode ser a massa dos planetas, pode ser a sua massa. Tá certo, mas a relação dessa curvatura com o eclipse ela é bem sutil. Será que as pessoas entendem qual é essa relação? Que, aliás, o trabalho só ganhou status de teoria depois dessa comprovação com o eclipse. Exatamente. Pois é, Monteiro, mas a ciência funciona assim. Por mais perfeito que tivesse as equações e bem estruturadas, a gente precisa de uma comprovação experimental. E isso só foi acontecer em 1919 com o eclipse. Com o eclipse solar visível na região norte e nordeste do Brasil. E foi a primeira vez da comprovação de muitas outras. Exatamente. E o astrônomo Sir Arthur Eddington, britânico, super entusiasta da teoria de Einstein, das equações, né, no caso, porque ainda não era uma teoria, ele se prontificou a comprovar que as equações estavam corretas, ou seja, fazer uma observação astronômica que comprovasse as equações da gravidade. E ele se baseou num daqueles trabalhos lá de 1905. Por quê? Porque em 1905 o Einstein postula que a luz é constituída por corpúsculos, ele chamou de fótons, né? São partículas que carregam energia, efetivamente. E num outro trabalho, só que foram 4, né? Num outro trabalho, ele escreve aquela equação que todo mundo conhece. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, ali ele está dizendo que massa e energia são equivalentes. Qualquer entidade física que tem energia tem uma massa equivalente. A gente chama de massa relativística. Então, Cris, você quer dizer que a massa é equivalente à energia? E o que é interessante pensar, e isso a teoria prevê, que a luz atravessando a região do espaço-tempo distorcida por um astro, então ela sofre desvio. Exatamente. Mas deu para perceber o tamanho da encrenca, né? Porque a luz passa pela estrela e vai sofrer desvio. Mas a gente consegue medir isso? A luz do Sol de dia, quando entra, ela vai sofrer um monte de espalhamento e a gente não vai conseguir fazer a medição da luz das estrelas. A gente precisava, então, do eclipse para poder efetuar essas medições. Exatamente, é nesse aspecto que o eclipse solar total fornece a condição ideal. Porque aí você tem a Lua bloqueando esse brilho exagerado do Sol e você consegue visualizar essas estrelas que estão próximas, até fotografar, para depois calcular ou verificar quais são esses desvios exatamente. Aí sim, para a gente poder comparar esses dados com o que Einstein previa na teoria. Você contou o segredo. É exatamente isso que o Arthur Eddington programou, né? Então, com o Sol sendo eclipsado pela Lua, o que ia acontecer? Eles iam fotografar o Sol eclipsado. Consequentemente, eles conseguiriam ver as estrelas que estão próximas, né, ali da coroa solar no momento do eclipse e fotografar. E depois comparar com fotos dessas mesmas estrelas alguns meses depois. E um detalhe importantíssimo, os resultados, os dados coletados, eles deveriam coincidir com as equações. Isso era o que todos esperavam.
E em 1916 isso aconteceu, né? E só faltava então um eclipse, né, para que os astrônomos pudessem fotografar e medir e coletar essas informações, né, esses dados. Só que esse desvio, ele era muito pequeno. As equações previam que esse desvio era de apenas 1,7 segundos de grau. Então, o que acontece? É muito pequeno, é quase nada. Ou seja, né, como que a gente vai fazer para medir isso? Então, sem contar que eclipse não acontece o tempo todo. Né? Acontece só algumas vezes e, assim, nem sempre ele é visível de um lugar onde está no continente. Muitas vezes ele acontece no oceano, enfim. E fora que quando acontece e está no lugar certo, ainda pode amanhecer um dia nublado. Ninguém enxerga nada do eclipse e atrapalha todo o experimento, né? Então isso também é um fator que foi um complicador aí para esse experimento, né? Era possível prever com bastante antecedência a ocorrência do eclipse. Havia uma previsão de um eclipse para maio de 1919 e ele seria visível de uma faixa que ia lá do nordeste do Brasil até a África. Então, o astrônomo Arthur Eddington, né, poderosíssimo, foi lá conversar com os britânicos, né, no sentido de que eles fornecessem condições para que duas equipes se deslocassem para esses dois locais, né, ou seja, financiamento. E aí, uma das equipes que foi liderada pelo próprio Eddington foi para Ilha do Príncipe, né, essa ilha que, na verdade, era portuguesa, lá na África, e o outro pessoal veio aqui para Sobral, no Ceará. E o interessante é que todos que antecederam o evento de Sobral, né, do eclipse solar em Sobral, eles fracassaram, né, essas tentativas fracassaram. Então, tinha que ser em Sobral. Doido, muito doido isso. E aí você pensa nas dificuldades de você transportar toda uma quantidade de instrumentos super sofisticados para um lugar que você nem conhece, não sabe o que vai encontrar. Então, o que eles fizeram? Eles partiram as duas expedições, né? E ambas as expedições partiram da Inglaterra, né? No mesmo dia, 8 de março de 1919, e uma delas chegou aqui em Sobral um mês antes do eclipse. Legal. Quando chegaram aqui, veja bem, eles tiveram apoio das pessoas aqui, né? Então, o diretor do Observatório Nacional aqui do Brasil criou toda uma logística lá em Sobral, né? Ajudou a instalar a estação meteorológica que tinha que prever o que ia acontecer com o clima naquele momento, né, do eclipse, porque senão já pensou, né, montar tudo e de repente o eclipse não se torna visível, né? E além disso, tinha também um aspecto extremamente técnico, que era a questão das placas fotográficas. Gente, a gente está falando de 1919, não tinha câmera fotográfica como a gente conhece hoje, por exemplo, no celular. Eram placas de vidro nas quais se depositavam nitrato de prata. Esse nitrato de prata é que é sensível à luz, né? Então, olha o trabalho que dava fazer isso, né? Eles tinham que montar o telescópio refrator, um telescópio com lentes, a luz entrava no corpo do telescópio, era desviada por espelhos até essa placa fotográfica, e aí a placa ficava exposta a essa luz durante alguns segundos. Depois eles tinham que tirar essa placa e pôr outra. As informações que a gente tem e do que eles conseguiram recolher até agora, parece que foram 60 placas expostas, né, à luz do eclipse. E no ápice do fenômeno, às 8 horas e 56 segundos, escureceu tudo. E aí, a coroa solar por si só, ela já deslumbrava todos que estavam acompanhando o evento, né? O eclipse durou cerca de 5 minutos e 28 segundos. E aí, então, a partir desse instante, foi possível fazer a observação que eles gostariam, né? Em novembro de 1919, veio finalmente a comprovação. Demorou um pouco, claro, porque a gente está falando de um trabalho experimental. Eles tiveram que pegar todas essas imagens, analisar as imagens, olhar erros, desvio, padrões, fazer uma média sobre todas essas medidas de desvio do ângulo. E, finalmente, depois disso tudo, eles puderam comparar o resultado experimental com o resultado dito pelas equações de Einstein. E o resultado foi um sucesso. Muito bom. Então, Ramon, sabe que mesmo depois de todo esse sucesso, na época mesmo ele não teve o devido reconhecimento sobre essa teoria. Ele até tinha outras teorias pelas quais ele já era famoso, bem prestigiado, mas essa especificamente demorou um pouquinho.
E hoje, passados 100 anos, a gente tem várias questões aí importantíssimas, como buraco negro, a questão da unificação das forças, que decorrem diretamente dos resultados dessa teoria que foi comprovada lá em Sobral. Né? Tantas tecnologias como GPS, como depois determinação de massa de galáxias, tudo isso deriva dessa experiência, desse momento. Em comemoração aos 80 anos da teoria da relatividade geral, foi montado um museu, Museu do Eclipse, há 20 anos, em 1999, né, na cidade de Sobral. E lá tem uma estrutura com um ambiente que tem dados do evento, tem fotografias, tem a luneta que foi utilizada, tem muita coisa. Vale a pena conhecer, quem um dia for para Sobral, é legal, é um espaço que é voltado para esse evento que foi tão importante e tem um ano de comemoração, né, agora em 2019. Esse evento está sendo considerado tão importante que no mundo inteiro a gente está observando coisas acontecendo. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem eventos que estão programados para o museu lá em Sobral. Vai acontecer uma conferência internacional de astrônomos só para conversar sobre esse evento. Ainda em comemoração e junto com esse evento, vai ser lançada uma medalha comemorativa, né, dos 100 anos desse evento. Qual é o objetivo? Se a gente pode tentar interpretar aí, é colocar Sobral numa posição mundial de centro de ciências. Né? É importante que a gente tenha aí uma visibilidade de Sobral no Brasil relativa a essas questões de Einstein. Né? Fora isso, veja bem, a outra expedição foi para a Ilha do Príncipe. Então, a rádio e televisão portuguesa está organizando uma série de documentários sobre o que aconteceu lá na Ilha do Príncipe, porque certamente envolveu os portugueses, enfim, tudo o que aconteceu por lá. No Museu Nacional de Lisboa, em Portugal, também vai acontecer uma exposição sobre esse evento. E, ainda voltando aqui no Brasil, lá no Congresso Nacional, está acontecendo nesse momento uma exposição no corredor no subsolo do Congresso, uma exposição maravilhosa. Eu vi um filme, vocês vão poder acessar o link que tem o filme, que a gente vai deixar aí disponível para vocês. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e sigam o Dante nas redes sociais.